são o maior símbolo da feminilidade. Só que, infelizmente, algumas mulheres não dão o devido valor às suas mamas e quando descobrem que algo está errado, às vezes é tarde demais. Por isso, o mínimo de cuidado com elas pode fazer com que você tenha mamas saudáveis por toda a vida. E é sobre o desenvolvimento e as doenças mais comuns dos seios que hoje nós falamos no nosso quadro Saúde da Mulher, junto com o Dr. Belarmino José da Silva, o nosso aniversariante da semana. Agora, vou ficar falando isso direto, doutor. Obrigado. E, bom, aí depois a gente vê como confraternizarmos em conjunto aí com o Jair, o Dair e toda a galera, Roberta. Ele já está levando para festa, né? Vocês estão vendo. Não, a gente faz aqui mesmo para compartilhar com todos. Não, eu tô brincando. Susan, as dores mamárias, assim, são uma causa de queixa muito frequente no consultório e que fazem com que a mãe e a paciente, enquanto menina para adolescente, se preocupem muito. Porque geralmente a dor mamária ela está associada a tumor, seja ele benigno ou maligno. Então, o crescimento da glândula mamária ele é um divisor de águas, juntamente com o desenvolvimento corpóreo da mulher, fazendo com que a menina passe da infância para a adolescência. Tá, vamos lá, nesse desenvolvimento inicial, porque em algumas meninas, doutor, em algumas adolescentes se desenvolve muito mais rápido do que em outras, ou mais tarde, né? Ao contrário também. Por que isso acontece? Isso tem alguma associação com o período menstrual, com a primeira menstruação? Isso tem a ver, Susan, com a primeira menstruação, tem com o histórico da própria mãe, que é muito importante, não que a filha vá ser uma fotocópia da mãe, mas a questão hormonal, ela tem uma ação muito próxima do comportamento hormonal que a mãe teve. Por exemplo, se a mãe menstruou com 13 anos, a probabilidade de a filha vir a menstruar com 13 anos é muito grande também. Não necessariamente, às vezes alguns meses antes ou alguns meses após. Mas às vezes ocorre também de na mesma família ter diferenças gritantes, ou seja, uma menina, uma irmã menstruar super cedo e a outra muito mais tarde. Pode, porque enquanto geneticamente temos o lado paterno e materno. Sim, aí puxa, dependendo do lado que vai, né? Exatamente. Então, a menina, no desenvolvimento da mama, tem algo que a gente chama de botão mamário, que a menina vai palpando e a glândula ela começa a se expandir. E essa expansão da glândula, ela acaba ocasionando dor na adolescente. Então, quando começa a menstruação, geralmente começa da seguinte forma, Suzana. A mama começa a ficar um pouco mais saliente e a menina começa a apresentar pelos pubianos. A gente chama isso de telarca e pubarca. A telarca seria o início do começo do desenvolvimento das mamas, a pubarca seria ali do pubis, os pelos pubianos, e a primeira menstruação de menarca. Então, é a razão dos termos. E isso traz para a menina uma nova, tanto a menstruação quanto a pilificação genital, mais o desenvolvimento das mamas, é uma nova identidade que a mulher tem junto a amigas, a família. Sai da menina para virar uma mulher, né? Exatamente. Doutor, qual é a fase, o período, não, até agora é o prazo máximo para crescer, para se desenvolver a mama? Até que idade? É bem individual, a gente considera assim, didaticamente. Puberdade precoce é quando a menina tem os caracteres femininos antes de 12 anos. Ou seja, uma menina que já tem início de desenvolvimento de mama ou menstruação antes de 12 anos é uma puberdade precoce. E a puberdade tardia vai ser quando acima de 18 anos a mulher não começou a desenvolver características femininas, ou seja, a mama, o desenvolvimento da genitália, são casos mais raros a tardia, mas a menarca precoce, ou a puberdade precoce, é cada vez maior devido a alimentos industriais, transgênicos, uma ingesta hormonal muito grande, fazendo com que as meninas cada vez mais, e a própria cultura alicerce, os meios de comunicação, a internet, esse mundo globalizado, façam com que às vezes algumas meninas despertem não só fisicamente, quanto mentalmente para uma
teoricamente, vida mais adulta do que na realidade ela tem. É, por isso, aí a gente sempre fala, já cai no lance educação, né? A importância da família saber distinguir bem, não. Ela tá na fase da infância. Vamos deixar o meu filho curtir essa fase da infância. Daqui a pouco, sim, ele curte a fase da adolescência. Adulto tem muito tempo aí para aproveitar. Doutor Belarmino, com relação aos sutiãs, a menina já nota o primeiro desenvolvimento da mama, logo coloca o sutiã, claro, para não aparecer na blusinha, tal, na camisa do colégio. Tá certo isso? Tem algum sutiã que deveria evitar? Assim, Suzana, antes do sutiã, eu diria que é interessante que a mãe oriente bem a filha quanto à alimentação nesse período da adolescência, porque todo o código genético dela para obesidade ou não futura vai estar ligado a essa fase da adolescência. Então, que seria de quanto? De que idade? Na virada de 13 para 14 anos. Olha. Então, o que ocorre? A mama começa a ficar proeminente e a menina começa a achar que a mama está desenvolvendo e começa a ganhar peso. E realmente ela ganha quadril, só que é tudo mais exacerbado do que na realidade está ocorrendo. Por quê? Porque numa era industrializada, com os chips, o fast food, os hambúrgueres, todas essas comidas fazem com que a menina muitas vezes ache que a mama dela está crescendo demais, e todo ginecologista acho que já passou por isso, de atender mães que levam filhas, que acham que as mamas estão desenvolvendo demais, e na verdade é pura obesidade, porque a glândula mamária está lá no meio, ela vai florescer à medida que houver esse desenvolvimento, sendo que a partir da primeira menstruação até 21 anos é o apogeu que a mama está definida. Até alguns cirurgiões plásticos usam essa idade para realizar ou não a prótese mamária. O que eu acho interessante, porque aí o corpo já está definido. Certo. Aí você pode mensurar o quanto que vai pôr de prótese ou não. Claro. Mas voltando lá na adolescente, então é importante que a mãe veja que a retenção de líquido na adolescente, uma alimentação não muito regular, vai fazer dela um falso seio e doloroso. E com péssimos hábitos alimentares que futuramente possam não trazer benefícios a ela. Então, não é uma questão de estética, é uma questão realmente de saúde. E o lance do sutiã, que eu perguntei, doutor? O sutiã eu acho interessante, Suzana, mas assim, desde que haja uma situação para isso. Um seio, ele mantém um tônus adequado. Quando se fala em sutiã para adolescente, subentende-se que ela possa ter ganho um peso muito acentuado, ela tenha estrias nas mamas, que depois é hiper difícil de voltar à normalidade. A adolescente, ela tem que estar... O sutiã ele só pode chegar no momento que a mama realmente estiver pendente, digamos assim. Que aquilo vai incomodá-la, que é em torno de 16, 18 anos, não incomodá-la. Não pode influenciar, né, no desenvolvimento? Não é questão de influenciar no desenvolvimento, mas aquela velha história, quanto mais livre, ela pode optar por uma roupa que não retrate nada as mamas dela, e em contrapartida ela não está inibindo aquilo que está desenvolvendo. Seria muito mal comparando uma mãe que está com o ventre desenvolvendo, colocar uma calça muito justa durante o pré-natal. Ela até pode fazer, mas é de bom tom que ela tenha uma certa elasticidade, uma maleabilidade para poder comportar aquele desenvolvimento. Então eu diria assim, a partir do momento que a mama ela está sendo um sutiãzinho um pouco mais... Ferrinho, pode? Não deve. Poder pode, mas não deve. Não deve porque ele pode machucar e pode fazer uma glândula virar um cisto, ou um cisto virar um nódulo. Olha. E cada vez mais, porque o que faz esse aro? Esse aro ele faz uma armação, ele dá uma sustentação à mama, fazendo com que a menina mais vaidosa, ela tenha a sensação de que a mama dela está maior. Então ele torna proeminente a mama e traz um grau de satisfação, a menina fica realmente mais bonita, mas se ele não for colocado sobre a pele e sim sobre glândulas, então a base de sustentação desse arco de arame, ele tem que ser muito bem delimitado, tem que ser exatamente abaixo das mamas, não sobre as mamas. Entendi, porque senão pode dar problema. E ainda nesse fato de sutiã, a gente pode também falar sobre o lance de dormir com o sutiã. Já falamos sobre isso, do cuidado que as pessoas devem ter, adultos, né? Cuidado com dormir, nesse fator dormir com o sutiã. Então, adolescente mais do que nunca evitar, doutora. Evitar para poder deixar desenvolver, Suzana, tudo aquilo que está desenvolvendo, por que você vai colocar molduras, digamos assim? Desde que seja esse bom senso de colocar dentro de um limite que haja expansão, se for para o conforto da menina, se for para aquecer ou para manter a feminilidade dela, ok. Agora, se for alguma coisa, nem a mama suficiente para o uso dele,
Não existe porquê disso. Então, assim, vai ser com 16, 18 anos que a menina vai ter realmente a necessidade do uso quando há uma certa perda de tônus da mama. Tá, doutor, você citou ali prótese de silicone, e agora eu já falo até em qualquer idade, a idade que for. Claro que na adolescente é importante a gente ressaltar a prótese sempre somente quando o seio já estiver completamente formado, né, doutor? É o ideal, é o ideal. Eu diria assim, para quem estiver pensando por prótese, converse com o seu cirurgião plástico, que eu vou dar um enfoque aqui, juntamente com a Susan, das dores mamárias enquanto ginecologista, não enquanto estética. Mas sempre priorizando assim, não adianta você ter uma bela de uma prótese na idade adulta e depois vai fazer uma mamografia e aquela prótese dificulta ou oculta um tumor que você vai descobrir 1 ou 2 anos depois. E é aí que eu queria chegar. O silicone, a prótese de silicone pode influenciar na mamografia? Existiria um tamanho? Não, esse é o máximo, mais que isso vai dar problema? 2 situações, Suzana. O tamanho da prótese e a localização. Eu vou aproveitar aqui o gancho rapidinho, no próximo bloco a gente pode continuar. Sim. Eu vou mostrar para o Odair a mama, pode ser, ou para o Jair. Vamos ver aqui, Odair. Assim, ó. Então, aqui está a mama, pessoal. E a prótese, o ideal é que ela fique entre a musculatura e a glândula, nunca aqui na frente. Então, uma vez ela ficando entre o músculo, e muitos colocam atrás do músculo, que é melhor ainda. Por quê? Quando a mulher for fazer a mamografia, essa parte fica livre. Então, e a prótese, dependendo do tamanho, depois eu vou comentar, ela pode atrapalhar no diagnóstico. Então, ela deve ser colocada entre o músculo e a glândula, ou atrás do músculo. Doutor Belarmino, a gente falou ali no bloco anterior sobre o tamanho da prótese de silicone, né? Só citamos, só que não falamos o tamanho certo. O que seria, digamos assim, um ideal para evitar que uma mamografia não pegue, de repente, um tumor eventualmente. Exato, né? Então, desde que a prótese seja, citei a localização e o tamanho, desde que a prótese seja colocada atrás da glândula ou atrás do músculo, é uma prótese perfeitamente anatomicamente correta. Agora, o volume, o ideal, independe se a mulher tem pouca, muito, aí vai da vaidade da mulher. Mas a pergunta é, para não ter problemas numa mamografia e poder se visualizar bem a mama, qual seria o volume ideal? Não passar de 250 ml. Esse é o volume ideal. Por quê? Porque o mamógrafo é um aparelho que ele tem que comprimir as mamas para poder fazer o diagnóstico. Então, passando muito desse volume, Suzana, há uma certa dificuldade até do próprio aparelho. O aparelho ele não é feito individualmente para cada mulher. O aparelho é adequado àquela realidade. Então, se for um volume muito grande, você pode ter uma certa dificuldade que pode se utilizar ultrassom, a gente já conversou sobre isso, mas eu diria assim, você tem que sempre pensar na estética com saúde e não abrir mão de uma em prol da outra. Ah, não tenha dúvida. Conciliar. Sim, doutor, vamos para as dores, mas antes uma ligação. Vamos Alô, lá. Quem fala? Oi, boa tarde. Oi, quem fala? Eu falo do Rio do Sul, é a Bel. Bel, de Rio do Sul, olha que legal a participação de Rio do Sul. Bel, qual a sua dúvida? Seu programa. Ah, que bom, muito obrigada, querida. Eu queria perguntar para o doutor ali, eu sempre faço mamografia, normalmente cada ano, cada 2 anos, nunca apareceu nada. Mas eu sempre sinto na mama esquerda algumas fisgadinhas, assim, nada muito sério, assim, né? Mas de vez em quando eu sinto aquilo. Assim, a senhora nada tem que muito idade? forte. Oi? A senhora tem que idade? Eu tenho quase 56, eu vou fazer 56. Ok, Foi muito dona pertinente Bel. essa sua pergunta, dona Bel, porque até a gente estava chegando nesse assunto sobre os tipos de dores mamárias, que tem várias, né, doutor? Então, assim, vamos ilustrar o caso da dona Bel de Rio do Sul. Obrigado, Rio do Sul, boa tarde a todos aí. E, enfim, Suzana, a dor que a dona Bel tem provavelmente é de lesão de esforço repetitivo. Por quê? Porque é uma dor localizada, é mais do lado esquerdo, ela tem... Quando é mais do lado esquerdo, tem a ver o lado? É um desconforto, entendeu? Mas tem a ver o lado, sendo direito ou esquerdo? Sim, assim, a dor... ela não falou que era dor mamária, ela falou que ela tem uma dor na mama esquerda. Uma fisgada, né? Uma fisgada, um desconforto, digamos assim, né? Pode ser uma ferroada, pode ser uma pontada. Enfim, essas dores, às vezes, sendo com 55, 56 anos, os afazeres de casa, o trabalho, eventualmente possa trabalhar com costura. Digita muito com aquela mão, varre muito com aquela mão, abre muito uma gaveta com aquela mão, enfim, são vários fatores. São vários fatores. Agora, a partir de que momento que a dona Bel teria que se preocupar com se é alguma coisa séria ou não? Ela deve manter, parabéns, a senhora faz anualmente, é isso mesmo, tem que fazer anualmente a mamografia.
A partir do momento que ela sentir que tem algum nódulozinho, né? O que já é pego na mamografia anual, Suzana. Então ela já pode ficar tranquila que tumor mamário não o é, porque se o fosse, já teriam diagnosticado. Então não é. A partir de que idade tem que fazer anualmente a mamografia? A partir dos 40 anos. 40 anos. Quando aí eu tenho que fazer uma ressalva. Quando há casos de câncer de mama na família, essa investigação ela começa mais cedo, aos 35 anos. Ah, tá. Aí, algum parente teve, então mais cedo a mamografia. Exatamente. Funciona da seguinte forma. Com fator de risco, a mulher tem que começar com 35 anos a mamografia e a partir dos 30 o ultrassom mamário. E quando não há parentes diretos, mulheres com câncer de mama, a partir de 40 anos a mamografia e a partir de 35 o ultrassom mamário. Ótimo, perfeito. Doutor, bom, a gente citou... Opa, de volta. A gente citou, doutor, sobre essa dor aí da Dona Bel, que é o caso da dor, tipo, crônica. fisgada. É, uma dor crônica. Existem outros tipos de dores, né? Quando se preocupar para, de repente, que pode ser um câncer? Assim, Suzana, para a gente poder diferenciar a dor mamária, dificilmente, quando a mulher chega no consultório e diz assim, eu estou com muitas dores nas mamas, no plural, bilateral, um tumor, ele só vai passar a ter dor quando ele tiver metástase, quando ele estiver cometendo um nervo, quando ele estiver cometendo uma parte óssea. Senão não dói? Senão não dói. Infelizmente, geralmente no organismo é assim. Assim, um câncer de próstata, ele tem uma outra sintomatologia, não é necessariamente a dor. Então, no organismo, a velha história, a prevenção é tudo e a intenção do quadro e dos demais do programa, ver mais saúde, ver mais... beleza, ver mais para estética, o bem, ver mais para o bem, né? Então, a mamografia entra dentro desse esquema. Dificilmente, não fique esperando por dor. Eu tenho pacientes que dizem assim, doutor, eu estou atrasado, eu sei que faz 2 anos que eu não compareço, mas eu não sinto nada. Vejam, o tumor não guarda relação com dor. Venham porque o melhor tratamento é aquele que é feito no início, enquanto você não sente nada. Porque quando estiver sentindo, agora, a não ser que a dor, Suzana, deixar bem claro, são nas 2 mamas, porque quando é bilateral, pode ser da TPM, que ela está retendo líquido, pode ser que faça uma ingesta com muito sal, né? Então, a própria obesidade, influencia. O volume genético, tem mulheres que necessariamente tem que fazer uma redução de mamas, tem as mamas muito avantajadas da lordose, escoliose, enfim, então há uma série de situações... E às vezes chega até a se estender para o braço a dor, braço, né? A gente vê no exame, por exemplo, que até a haste do sutiã vinca as costas da mulher, tamanho e o peso. Então não é uma questão de estética, uma redução, muitas vezes. Você é obrigado a fazer porque a coluna, todo o movimento motor da mulher vai modificar mediante essa situação. Interessante. A gente já tem mais uma ligação agora, Legal. doutor Belarmino. Vamos lá. Alô, quem fala? Dona Maria. Oi, Maria. Você fala de onde? Eu falo aqui da Garcia. Garcia, aqui de Blumenau. Perfeito. Do teu programa, eu adoro o teu programa. Oh, querida, muito obrigada. Fico bem feliz. Esse médico tá aí, meu Deus. Doutor Belarmino é show. A gente aprende muito com ele. É o nosso aniversariante da semana. Tô escutando. Ô, Suzana, a minha pergunta é essa. Eu tenho 64 anos. Eu comecei a sentir assim, né, quando eu tomo banho, eu faço muita massagem no seio. Eu achei que era bom, mas agora, ultimamente, através de uma enfermeira, ela falou que não deve. E eu comecei a sentir assim, não é dor, assim, por debaixo do braço, para o seio, assim, né? Aí eu comecei a sentir uma dorzinha aborrecida. Aí eu nunca tentei assim, apertar o seio, eu comecei a apertar Dona Maria, o seio. desculpa, deixa eu fazer 2 perguntas para a senhora. Qual a idade da senhora e se a senhora sente algum nódulo ou caroço na sua mama? Nódulo eu não tenho, nem caroço. Okay. Só começou a sair um líquido branco e depois, de repente, ele começou a escurecer, parece um café. Quantos anos a senhora tem mesmo, Dona Maria? 64. Tá, e está saindo pelo mamilo, não é na mama, é no mamilo que sai essa secreção, é isso? Certo. Ok. Certo. Então tá. Obrigado, Garcia. Obrigado, Dona Maria. É o seguinte, é um caso típico, Suzana, de uma disfunção hormonal que ela está tendo. Obviamente que ela
ela vem fazendo as mamografias. Eu gostaria de começar lá no comecinho. Eu achei interessante que, na verdade, são dois questionamentos. Ela concentrou bastante coisas, mas vamos lá sobre a massagem na mama. Banho. O autoexame. Primeiramente, quando fazendo o autoexame? Mulheres que estão menstruando, fazer sempre no período pós-menstrual. Por quê? No período pré-menstrual, há uma retenção de líquidos muito grande e a mama fica muito difícil para a mulher poder sentir se é um caroço ou uma glândula. Então, os 8 a 10 primeiros dias após o término da menstruação é o período ideal para quem menstrua fazer o autoexame. Senhoras menopausadas, já que não menstruam mais, elas podem sim fazer a massagem, devem se autoexaminar. Então tá certo que ela tá fazendo? Tá certo. Porque ela faz massagem no banho, tem gente que pega a bucha. Pode procurar, desde que não seja nada agressivo, Suzana, que faça uma torção mamária, com certeza. A massagem subentende-se que ela investiga a mama dela. Isso é muito bom, a dona Maria deve continuar fazendo isso. E a terceira colocação dela é que ela passou, eu entendi isso, a sentir uma secreção achocolatada, uma secreção mais escura. Esbranquiçada e depois fica escura. Mudou de cor. Então, assim, isso é interessante, essa secreção, o ideal, dona Maria, no seu ginecologista, ele pega, coleta essa secreção, põe no frasquinho, manda para análise e se faz mais de um ano que a senhora fez a mamografia, repete-se a mamografia, mas a maior parte das vezes é uma disfunção hormonal que ela está tendo com 64 anos e está refletindo dessa forma. Então, teria que fazer uma reposição? Eventualmente, sim. Eu não ia nem chegar lá. Só queria dizer assim, se faz um ano que a senhora fez a mamografia, está tudo ok. Se tiver vencida, por favor, vá fazer sua mamografia. E mostre ao seu ginecologista esse líquido que a gente manda para análise. Esse líquido, ele é altamente esclarecedor de onde ele provém e o que ele significa. A princípio, eu posso dizer para a senhora que não deva ser nada grave. Tanto é que a senhora não tem nódulo, mas temos que investigar. Ótimo. E saímos da Dona Maria, já vamos para outra ligação. Alô, quem fala? Elísia. Elísia, de onde? Daqui de Blumenau mesmo. Blumenau, qual bairro, Elísia? Aqui na Vila Nova. Vila Nova, perfeito. Sua dúvida, Elísia? É assim, ó, eu fiz redução de mama porque eu tive 5 filhos e daí eu levantei o meu seio porque daí eu achei que ele ficou muito caído, né? E o médico deixou no mesmo tamanho que estava na época. E desde que eu fiz aquela cirurgia, que o meu seio direito ficou normal, mas o esquerdo, assim, eu sempre senti fisgada nele e era um seio, assim, dolorido que não dava pra, sabe, tocar. E agora eu fiz um regime, eu perdi 9 quilos e o seio caiu. Eu queria saber com ele o que eu devo fazer. Okay. Ele caiu bastante, assim, sabe? Ficou feio. Elísia, boa tarde. Boa tarde, Vila Nova. É o seguinte, a situação da Elísia, ela fez o oposto, ela reduziu a mama e ela ficou com um certo desconforto numa das mamas, que provavelmente Suzana, quando se faz uma cirurgia de corretiva, seja de redução ou de aumento, sempre há pontos, e aonde existem esses pontos, pode ocorrer uma certa, na hora da cicatrização, mesmo sendo na mama, na hora de regenerar o tecido, pode ter comprometido algum nervozinho, então ocasiona um certo desconforto. Outra situação que a Elísia colocou foi, ela perdeu 9 quilos mais recentemente. Então, obviamente, que quanto mais peso ela perde, vai perdendo o tono juntamente. Então, ela fez a redução, a mama estava bacana. Ela teve uma perda de peso, uma das mamas teve uma flacidez maior. Isso é porque a mama é composta, como eu mostrei anteriormente, por glândulas e tem uma camada de gordura também. Então, ela perdeu essa camada de gordura e só ficaram as glândulas. Então, não tem uma sustentação. É como quando se perde muito peso, às vezes pode aparecer eventualmente uma papa que a gente observa na pessoa, no braço pode ficar aquela flacidez, né? Então, eu subentendi que no finalzinho a Elisa perguntou se haveria indicação de uma nova cirurgia. Elisa, você que já fez, já deve ter o seu cirurgião plástico aí que está acompanhando, é um pequeno reparo. Isso aí é uma questão de, na base da mama, onde é feita a sutura, existe uma técnica específica para isso, para erguer a mama, e se faz essa correção. Isso melhora a sua autoestima, é algo nas mãos de um bom profissional, plenamente recuperável. Doutor, só para a gente encerrar esse assunto, nem toda dor mamária, ou melhor, até a maioria, não subtende-se um câncer. Isso. Por isso que não se deve esperar, não tem justificativa para quem diz assim, não procurei antes o meu ginecologista porque não sentia nada.
o oposto, seja no colo uterino, seja na mama, seja na próstata, seja homem, mulher, criança, nem sempre façam todas as rotinas que tiverem ao alcance, seja na rede pública, na rede privada. Quem dispuser, não espere a doença chegar. Evite-a. E assim, doutora, outra coisa interessante só a gente colocar aqui, começa a mamografia aos 40 anos. Tem alguma idade limite ou para o resto da vida vai ter que fazer anualmente? Enquanto vida tiver, o ideal é fazer, porque ao contrário do que se pensa, a mulher idosa pode ter câncer de mama. E recentemente, conversando com um colega aqui da cidade, de muita experiência, vários anos de carreira, ele me colocou a alta incidência no consultório dele de senhoras idosas com câncer de mama. E mais, né? Senhoras idosas que pararam já de menstruar, estão na menopausa, não deixem de ir ao ginecologista. É importante, sim, a sua visita, pelo menos anual, Susan, né? Eu sei que o tempo está curtinho, mas assim, para as vovós, não estão blindadas. Vocês são amadas, nós precisamos de vocês. Então, cuidem da saúde, porque a presença de vocês é importante. Ok? Muito bem dito. Gente, contatos aqui do Dr. Belarmino José da Silva, que está aqui com a gente sempre a cada 15 dias, nas quartas-feiras. O telefone de contato é o 33260102. Tem também o blog, que é Clínica Dr. Belarmino, tá aí na tela para você, .blogspot.com. Lá você consegue, inclusive, rever todos os vídeos aqui, todas as entrevistas junto com o Dr. Belarmino. Sempre show de bola, mais uma vez, parabéns. Suzana, muitíssimas felicidades que você obrigado. merece. Eu quero passar em nome de todos esses parabéns, porque o sucesso do programa é a apresentadora. Eu mas digo olha... isso. Eu repasso a você o parabéns. É todo um conjunto, né, doutor? Um conjunto, mas você é o resultado do conjunto. Obrigada. Okay? Sempre Obrigado. muito bom escutar. Obrigada, doutor.